Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, entre 5 e 8% da população mundial enfrenta o TDAH. Lidar com esse transtorno pode influenciar no seu cotidiano. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você tem que começar entendendo que existe uma diferença entre TDA e TDAH. Professora, então qual é a diferença entre TDA e TDAH? O TDA é quando a gente tem o déficit de atenção, apenas. Só que com os estudos e o avanço da ciência, a gente identificou que existe o TDAH. E o H ele entra como a hiperatividade. Então eu tenho hoje o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E se são diferentes, existe também diferença no diagnóstico? Sim, hoje a gente já não usa mais o TDA, a gente usa muito mais o termo TDAH, certo? Com H no final, que refere à hiperatividade. E no caso, não é nem que exista uma diferença, mas é um complemento de diagnóstico, até porque a gente identifica que as pessoas que têm a hiperatividade, elas também não conseguem se concentrar. E isso é uma das demandas que a gente entende do TDAH. O TDAH é como uma dança no cérebro que pode tornar difícil prestar atenção, controlar impulsos e manter o ritmo. Vai muito além de simples distrações ou momentos no mundo da lua. É uma condição complexa que mexe com os circuitos do cérebro. Mas, com apoio médico e psicológico, dá para aprender os passos dessa dança. Os sinais do TDAH são como aquelas luzes piscando na pista de dança que chamam a atenção de todo mundo. Eles podem se manifestar de diversas maneiras, mas geralmente envolvem dificuldade em manter o foco e a atenção em uma tarefa por muito tempo. É como se a mente estivesse constantemente pulando de uma coisa para outra, sem conseguir se fixar em nada por muito tempo. Além disso, a impulsividade é outra característica marcante do TDAH. É como se a pessoa agisse sem pensar, como se estivesse sempre com o pé no acelerador, pronto para entrar em ação sem considerar as consequências. Então, quais são os sintomas do TDAH? Quando a gente identifica que uma criança ali tem o TDAH, a gente está vendo o diagnóstico ser fechado a partir dos 7 anos. Tá? A gente não pode fechar antes porque pode ser realmente uma questão de desenvolvimento infantil. A gente vai avaliando o comportamento dessa criança e aos 7 anos a gente fecha o diagnóstico. O que é que a gente vai identificar? Ele não consegue se concentrar. Você bem falou sobre essas questões desse acelerador. Então é aquela criança que a gente compara ela com Tasmania. É a criança que não para, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que está assistindo televisão, está de cabeça para baixo assistindo televisão, ela não consegue ficar sentada para assistir a televisão, ela não consegue se concentrar numa tarefa. E aí a gente tem algumas outras características, por exemplo, é uma criança extremamente impulsiva, então ela está sentada na escola, ela não fica na cadeira, ela vai andar por toda a sala, ela vai mexer com o colega, ela vai quebrar o lápis, ela vai ter várias situações que são, entre aspas, né, diferentes dos colegas. O TDAH é como um DJ que decide tocar sua própria música nas diferentes áreas da vida. Na vida acadêmica, pode ser como tentar estudar em uma festa barulhenta, tornando difícil se concentrar nas aulas ou terminar aquele trabalho importante. No trabalho, é como tentar manter a produtividade em um escritório lotado de distrações, onde um dos maiores desafios é se manter focado. Nos relacionamentos, pode ser como uma dança em uma pista de dança super movimentada, onde a falta de atenção pode criar desafios na comunicação e na conexão emocional com os outros. Para a saúde mental, é como carregar uma bagagem extra, onde a ansiedade e a frustração podem surgir devido às dificuldades cotidianas enfrentadas. Então, Márcia, qual a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado? Bem, quando a gente fala de um tratamento precoce, a gente está falando que a gente vai averiguar essa criança, fazer a investigação a partir do momento que a escola já vai sinalizando. Os pais muitas vezes também identificam essa impulsividade, essa criança que tem mais dificuldade para dormir, que é inquieta, que passa a noite toda se virando. Então a gente começa nesse momento a fazer essas investigações. Vai para um psicólogo, tá? Faz avaliação com o psicólogo aplica alguns testes junto com essa família, com a escola, e a gente encaminha para o neuropediatra. Porque em alguns momentos, quando a gente fecha o diagnóstico aos 7 anos, precisa se usar medicação. E aí é passado pelo neuropediatra, tá? Geralmente é uma Ritalina ou um Concerta, são os 2 medicamentos mais utilizados hoje, que tem como foco fazer com que a criança ela foque na hora de estudar.
Então, são medicamentos de curta duração, geralmente 4 horas, a Ritalina. E aí, nesse momento, você dá à criança, antes dela sair para a escola, ela passa o período da escola focada, porque aí ela consegue sentar, consegue acompanhar as questões do quadro. Terapia, não pode deixar a terapia, tem que continuar com o psicólogo, porque não é só a medicação é associada aos profissionais. A gente trabalha muitas vezes com o psicopedagogo, que vai ensinar essa criança como estudar melhor, porque aí a gente usa uma régua, a gente usa lápis amarelo sinalizador, porque não é todo o marca-texto que pode ser utilizado, é o lápis, o sinalizador amarelo, que chama a atenção da criança. E se em algum momento passou pela sua cabeça que só crianças têm TDAH, você está bem errado. Professora, mas muitas vezes não é dado tanta atenção assim à criança. E o que fazer quando esse diagnóstico vem na vida adulta? Ótima pergunta, porque no momento da fase adulta é uma pessoa que sofreu a vida toda. Apontada, é uma pessoa que, meu Deus, por que ele é tão impulsivo, por que ele é tão impaciente, por que ele não foca nas coisas, porque ele faz tantas coisas ao mesmo tempo. Então, no momento em que a gente tem esse sofrimento, e principalmente na fase adulta, a gente procura estratégias. E aí, quando a gente consegue fechar o diagnóstico de um adulto, é como se fosse aquele alívio, né? O que estava acontecendo que não tinha nome. Né? Só tinha uma impulsividade. E aí o que é que a gente recomenda muito para os adultos? A utilização de agenda, porque como tem o déficit de atenção, eles não sabem o que vai acontecer, né? O planejamento. Então a gente recomenda que faça o uso de agenda e o uso da medicação. E tendo o diagnóstico, qual é a perspectiva de um adulto com TDAH? Se ele for acompanhado por um psicólogo, né, se houver a necessidade da medicação, ele consegue ter uma vida bem tranquila, mesmo regrada, mesmo ele sabendo, né, porque com o psicólogo o que é que vai acontecer? Ele vai aprender a se comportar com esse transtorno. Não tem cura, tá? Porque é um transtorno, a gente ameniza os sintomas que surgem, tá? Mas acho que a utilização de uma agenda, a conversa com o psicólogo orienta melhor essa pessoa e faz com que ela tenha uma vida mais tranquila. E se você acha que pode sofrer desse transtorno, nada de sair se autodiagnosticando ou minimizando a situação. Procure por ajuda especializada. Você pode contar com as mais de 20 clínicas escola de psicologia da Uninasal espalhadas pelo Brasil. Acesse o site aqui na descrição e conheça o nosso projeto de saúde mental.